Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, estejam se cuidando, para que em breve nós estejamos todos juntos novamente. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 14 da disciplina de matemática. Antes então da gente começar, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha, para você ir fazendo anotações, realizando as contas junto comigo, tirando as suas dúvidas e também para você ter o seu caderno organizado com o nosso conteúdo e ter ele em mãos depois quando você for realizar a nossa atividade, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais da adição. Então, hoje nós vamos ver sobre a adição, os objetivos da nossa aula. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, realizar cálculos mentais, construir e utilizar fatos básicos da adição, compreender o uso de casas decimais na realização de cálculos escritos. Então, tanto os cálculos mentais, que são aqueles que a gente faz de cabeça, né, que não precisa usar o papel, tanto os cálculos escritos também. Vamos ver como a gente vai realizar esses cálculos, construir esses fatos, né, na multiplicação e também o uso das casas decimais quando nós vamos fazer então os cálculos escritos de adição. Então, a adição é uma das principais operações matemáticas. Operações matemáticas, as mais comuns, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, a adição é uma das mais importantes, uma das que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente sempre está usando a adição em algumas situações do nosso cotidiano. A adição é a ideia de juntar, agrupar, somar. Com base na adição, podemos multiplicar e subtrair. Então, quando nós vamos fazer uma adição, a gente sempre tem que prestar atenção que o resultado ele não pode ser menor que os números que a gente está somando. Ele sempre precisa ser maior, porque a gente está juntando, está agrupando. Então, quando nós vamos fazer um grupo, nós vamos ter sempre uma quantidade maior. Então, o resultado das adições, ele sempre tem que ser maior do que aqueles números que nós estamos somando. Podemos realizar adições de 2 ou mais grupos. Então, aqui, né, em azul nós temos 2 grupos, cada grupo tem 4 bolinhas. Então, 4 mais 4, posso contar, né, uma de cada vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou fazer mais rapidamente o cálculo mental, 4 mais 4 igual a 8. Eu posso fazer dessas duas maneiras e também nós podemos somar mais grupos. Aqui, então, nós temos 3 grupos e cada grupo nós temos 2 triângulos. Então, nós podemos fazer 2 mais 2 mais 2 igual a 6 ou contar um por um. Então, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado vai ser o mesmo. A diferença é que um vai demorar um pouquinho mais e o outro já vai ser mais rápido. Quando colocamos um número sobre o outro para somar, devemos prestar atenção que cada casa decimal fique alinhada. Por que é importante deixar as casas decimais alinhadas? Por exemplo, ali nós temos 38 mais 21, certo? Então, eu deixei as unidades e as dezenas alinhadas, ou seja, uma está embaixo da outra. Quando nós não fazemos dessa forma, por exemplo, eu armasse a conta dessa forma aqui, estaria totalmente errada. Por quê? Aqui eu vou somar o 8, que é a unidade, eu não tenho nada. Aqui eu tenho 3, que é a dezena, vou somar com o número 1, que é uma unidade. Aqui eu tenho 2, que é uma dezena, e eu não tenho nenhum número para somar com ele, porque eles estão nas posições erradas. Por isso que é importante quando nós vamos fazer as continhas, armar as continhas, prestar bastante atenção na posição de cada número. Para eu não errar, então é importante que a gente sempre comece a colocar de trás para frente, porque o número sempre vai ter que ter uma unidade.
Por exemplo, se eu fizer o número 300 mais 12, então eu sei unidade com unidade, dezena com dezena. Se eu colocar o 12 aqui, começar, né, de frente, eu vou ter uma dezena com uma unidade e uma centena com uma dezena. Vai estar errado, o resultado vai estar errado também. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado para deixar, então, as casas decimais alinhadas, ok? Então, aqui nós temos o 38 mais 21, 8 mais 1, 9, 3 mais 2, 5. Então, 38 mais 21, 59. E ali nós temos o 254 mais 243 e o resultado foi 497. Nós temos então as unidades na casinha das unidades, as dezenas nas casinhas das dezenas e a centena nas casinhas das centenas. Por isso que é importante sempre prestar atenção nessa alinhar, né? Se está tudo alinhado, unidades com unidades, dezenas com dezenas e assim por diante. Então, veja esse exemplo. Nós temos aqui um exemplo em que o 6 com o 5, eles formaram o número 11. E aí nós temos uma dezena e uma unidade. Como que nós vamos fazer, então, nessas situações? Porque eu não posso colocar o número 11 direto. Vamos ver aqui. 336 mais 255, ok? Então, eu vou somar o 6 mais 5 dá 11. O 11 é formado por dois algarismos, então tem unidade e tem dezena. Como eu tenho mais números para continuar somando, eu não posso colocar o 11 aqui ainda, certo? Porque eu tenho mais números para continuar. Então, eu vou deixar o 1, que é unidade, e vou levar o 1, que é dezena, aqui para a minha próxima casa decimal. E vou deixar ele aqui em cima. Eu vou somar ele na minha próxima casa decimal, ok? Por quê? Porque ele é uma dezena, então ele vai vir para a casa das dezenas. Então, vamos ver aqui. Quando, então, eu vou fazer essa adição, eu não posso esquecer de somar o número que eu coloquei aqui em cima. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Como 9 só tem um algarismo, eu coloco ele. Depois, eu tenho 3 mais 2, que é 5. Então, nós temos o resultado 591. Vamos ver ali embaixo a observação. O resultado do cálculo 6 mais 5 é 11. Para formar o número 11, temos uma dezena e uma unidade. Dessa forma, cada número fica na sua casa decimal. Então, sempre que o resultado tiver dois algarismos, o número da unidade fica no resultado e o número da dezena vai para a próxima casa decimal. Vamos ver aqui então mais exemplos. A prof vai fazer eles aqui no quadro também, para vocês entenderem melhor, vocês irem acompanhando como que chega então nesse resultado. Então, ali nós temos o 538 mais 391, ok? Então, aqui, 8 mais 1, 9. Então, eu só tenho um algarismo, eu coloco as 9 unidades aqui. Depois, eu tenho 3 mais 9. Então, 9, 10, 11, 12. O 12 é formado por dois algarismos. Eu tenho unidade e eu tenho dezena. A unidade fica no resultado, ok? E a dezena, então, que é o número 1, vai para a próxima casa decimal, sempre para a casa decimal da frente, ok? E aí eu somo ele junto com os outros números daquela casa decimal. Então, 1 mais 5, 6. 6 mais 3,
9. Então, 538 mais 391, resultado 929. Vamos ver a próxima. Esse próximo exemplo, nós temos milhar também. Nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vamos ver lá. Nós temos o número 2.740 mais 1.295. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena, centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, ok? Então, vamos lá. 0 mais 5, resultado 5. 4 mais 9, então 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho o número 13 que tem unidade, tem dezena. Então, o número 3, que é a unidade, fica e o número 1, que é a dezena, vai para a próxima casa decimal que eu vou somar. Mas, prof, e se eu colocasse o 1 aqui no 2? Não, sempre para a próxima casa decimal que eu vou somar. Eu não posso pular nenhuma quando eu vou colocar a dezena em cima, ok? Sempre tem que tomar esse cuidado também. Então, 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. O 10 também tem dois algarismos. Ele tem o número 1 e tem o número 0. Então, o 0, que é o algarismo da unidade, vai ficar na conta. E o número 1 vem, então, para o próximo número que eu vou somar, para a próxima casa decimal. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho o resultado 4.035 nessa adição. Vamos resolver o problema a seguir. O mercado tem 146 pacotes de suco de laranja e 89 de suco de uva. Quantos pacotes de suco há no total? Então, ali nós temos que fazer uma soma, uma adição dessas duas quantidades de suco que nós temos para saber qual é a quantidade total de sucos desse mercado. Então, nós temos os 146 mais 89. 146 tem unidade, dezena e centena. 89 só tem unidade e dezena, ok? Então, aqui a casa da centena vai ficar sem nada. 6 mais 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fica o número 5, que é a unidade, e o número 1 nós vamos trazer aqui para cima, para o próximo número. 4 mais 1, 5, 5 mais 8, então 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 13 também tem dois algarismos, então o 3, que é a unidade, fica. E o 1, que é a dezena, vai vir para a próxima casa decimal e nós vamos somar junto com os números que nós temos ali. 1 mais 1, 2. Não tenho mais nenhuma centena para somar, então fica o resultado 2. Então, 146 mais 89, 235. No total, há 235 pacotes de suco naquele supermercado. Então, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre adição, principalmente quando nós temos, então, dois algarismos como resultado. A gente precisa lembrar que a unidade vai ficar no resultado e a dezena nós vamos levar para a próxima casa decimal, onde nós vamos somar. Se não tem mais nenhuma casa decimal para eu colocar ele em cima, então aí eu posso deixar o resultado inteiro lá na conta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam nossa aula novamente, busquem no livro didático de vocês mais atividades, mais contas para vocês realizarem também. E depois, vocês vão lá na nossa plataforma e realizam com muita atenção e muito capricho a nossa atividade. Ok, pessoal? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais!